e eu tenho o prazer de receber o professor Felipe do CEDUP de Chapecó. Olá, professor! Olá, Cris, tudo bem? Olá, pessoal. Muito obrigado por esse convite, essa oportunidade de estar aqui. Então, tudo começou, na verdade, quando eu fui convidado a participar do CEDUP, né, que é um curso técnico em informática. E o nosso grande desafio era inserir, né, as tecnologias dentro do curso, por ser até um curso de informática. Né? E daí eu quero mais uma vez parabenizar a Cris, né, por essa iniciativa e dizer que foi ela a grande inspiradora, né, até de todo o nosso grupo, por nos dizer, né, nos motivar a trabalhar com tecnologias. E uma das formas que eu encontrei foi essa, de estar usando o WhatsApp dentro das educações, até porque o WhatsApp ele é usado por todo mundo, né? Ou quase todo mundo, né? Na sua maioria tem o WhatsApp, né? E a gente até vê que muitas vezes tem sido um grande problema das pessoas o tempo todo no WhatsApp. E já que é usado assim de maneira tão abrangente, veio a ideia por que não usá-lo também para a educação. Na educação, exatamente. O professor Felipe dá aula em outras escolas também, né? Quais são elas? Sim, além do CEDUP, eu trabalho na escola estadual Professora Valesca Carmen Resque Parisotto. Trabalho também na escola Professora Délia Regis, que é no município de Coronel Freitas, e trabalho também na escola Marcolina Rodrigues da Silva, que é aqui no Distrito Bom. Isso, e você é professor de Química, né? Isso, sou professor de Química. Há quanto tempo, Felipe? Fazem 8 anos que eu atuo na área de Química, como professor de Química, mas na educação já tem 9 anos que eu trabalho, porque desde quando eu entrei na faculdade, né, no curso de licenciatura, eu já fui bolsista do PIBID, então desde o primeiro ano eu já atuava dentro das escolas como bolsista do PIBID. E saí, a partir de um ano que decorreu da bolsa, deixei a bolsa e fui trabalhar diretamente já como professor titular nas salas. Ah, legal. Nós conhecemos o professor Felipe através do Núcleo de Tecnologias Educacionais aqui de Chapecó, nas formações que a gente dá nas escolas, né? E o Felipe, a gente começou a conversar um pouco sobre a questão da sala de aula invertida e do ensino híbrido, inspirados pelo livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologias na Educação, da Lilian Bassi. E aí, conversando com o Felipe, né, a gente fez essa troca sobre uma experiência na escola e ele sugeriu que fosse o WhatsApp, porque os alunos usam muito, né, Felipe? Sim. Então, por que não inserir nas aulas dele, né? E deu super certo, né, professor? Verdade. Agora eu queria que você contasse um pouco para nós como que ele iniciou, de que maneira que ele se desenvolveu, assim, no dia a dia esse projeto. Sim, então assim, como eu já tinha dito, né, a partir da nossa conversa, das motivações de inserir as tecnologias e também da vivência, porque um grande desafio que nós professores temos em sala de aula é com alunos com celulares constantemente. Exatamente. Né? Então, nos conselhos de classe, nas nossas reuniões, sempre é dito, né, que um grande problema é os alunos saírem do celular e prestar atenção na aula. Né? E a maioria deles ficam aí no WhatsApp, né? Alguns nos vídeos, outros com algumas outras coisas, mas a grande maioria no WhatsApp. E daí eu pensei, poxa, então vamos juntar isso, né? Como diz o ditado, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se não conseguimos que os alunos deixem o WhatsApp, vamos colocá-los pelo menos para que usem o WhatsApp dentro de fim pedagógico. Né? E nisso eu convidei a turma, eu falei com eles do projeto, né, lá no CEDUP. A princípio eu estou fazendo apenas no CEDUP porque é um projeto inicial, experimental. Sim, a primeira turma, né, a professor? Primeira turma, né, e um desafio muito grande, né? Sim, eu imagino. Então eu estou fazendo só com essa turma do CEDUP, até por eles serem da área de informática, eu achei mais fácil, né, claro, de começar. E eles abraçaram a ideia, gostaram quando eu falei da proposta, expliquei a metodologia, eles gostaram, abraçaram, então a gente começou a trabalhar, né, assim, e aí como a gente usa isso, tanto eu coloco conteúdos para eles estudarem em casa, e eles têm que
por meio do WhatsApp, fazer uma mesa redonda, né, que eu chamo de mesa redonda EAD, dentro do projeto. Sim. Né? Então eu coloco um tema, uns artigos até da Química Nova na Escola. Então eu baixo esses artigos científicos, passo para eles 2, 3 na mesma área de pensamento, na mesma linha, na mesma temática, e eles têm que ler os 3 artigos e fazer essa conversação entre eles, e eu vou mediando aquilo ali pelo WhatsApp. Né? Então eles vão fazendo esse debate. Né? E algo que eu achei muito interessante nisso é porque eles começaram a trazer outros temas, outros textos, outros artigos que não aqueles 3 que eu tinha sugerido para eles. Gente, para tudo. Para tudo. Porque assim, como que isso acontece utilizando a rede social e não acontece, né? Não vamos generalizar. Mas não acontece quando você entrega uma folha pro aluno, né? Sim. Se você entregar uma folha pro seu aluno, para ele levar para casa e fazer a leitura, muitos não vão fazer, né? Se você pedir para eles voltar para a sala de aula debater, alguns não vão nem saber o que está escrito, né? Utilizando a rede social, você conseguiu que eles lessem o texto. Sim. E ainda que os alunos dissessem, professor, veja, consegui mais, olha o que eu encontrei, tem relação com o texto, esse outro texto que eu encontrei, quer dizer, faz relação de escritores, de autores, né? Genial, Felipe, genial, gente. Ele usando o recurso do WhatsApp que a gente usa para se comunicar diariamente, ele conseguiu fazer com que seus alunos lessem os seus textos e ainda pesquisassem outros textos que têm essa mesma relação de conteúdo. Parabéns! Sim, obrigado. E o mérito é todo dos alunos, né? Eu vejo assim que essa ferramenta, essas tecnologias, não só o WhatsApp, mas tantas outras tecnologias que tem, elas servem para motivar os alunos. Né? E eu até vejo assim que o professor é desafiado constantemente. Né? O nosso primeiro desafio é motivar os alunos a estudar, né? A correr atrás do conhecimento, a construir um conhecimento. E esse é nosso desafio diário, constante. E a partir do momento que a gente consegue fazer com que eles se interessem, né, que a gente vence esse desafio, não acabou o nosso passa a ser agora correr atrás dos alunos. Porque essa juventude, eles têm um potencial enorme, gigantesco, e as mídias fazem isso, né, que eles conseguem pensar 1000 coisas ao mesmo tempo, conseguem fazer várias atividades junto, então o pensamento deles é muito acelerado, muito rápido. E nós precisamos correr atrás para dar conta de acompanhá-los, né? Para fazer essa mediação entre eles e o conhecimento. Né? E que as mídias, eu me deparei nesse nível agora de não ter mais que motivá-los, mas que tem que eu me motivar para dar conta dos anseios deles. Moderar, né? Esses descobrimentos deles, moderar as descobertas e pesquisas, né, e fazer o que é realmente o papel do professor, né, que é incentivar, estimular para que eles busquem mais e mais conhecimento. E aí que entra o ensino híbrido, né, pessoal? Porque o ensino híbrido, eu tô aqui com o livro, na página 27, ele nos fala que o ensino híbrido significa misturado, mesclado. A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias e públicos. Esse processo agora, com a mobilidade e a presença, né, das tecnologias e a conexão, né, a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo. É um ecossistema mais aberto e criativo, porque o ensino híbrido é justamente isso. É o online misturado com o presencial. E foi exatamente isso que aconteceu nas suas aulas, né, professor? Mas o que eu consegui perceber é que os alunos, eles têm uma criticidade muito maior, né, do que no ensino tradicional, onde o professor vai ali, entrega, faz uma explanação, né, aquele diálogo que é mais um monólogo, né, o professor falando e o aluno tendo apenas que receber, internalizar e dar a resposta como o professor falou.
né? Então o nível de criticidade desses alunos eu pude perceber que aumentou muito dos alunos que eu tenho nas outras escolas, né? E eu tenho comigo que com certeza essa tecnologia tem ajudado para que eles se superem nisso, né? Porque assim, pelo fato, como a gente já disse, né? Além dos conteúdos que eu passo para eles, eles trazem outros que muitas vezes eu não tinha conhecimento, né? E é uma daí, troca, né, professor? Sim. E isso que é o bacana, porque vira essa troca de informações. Então, muitas coisas que eu não conhecia, eu estou conhecendo por causa dos alunos, né? Nessa busca, nesse xingamento, de tão instigados que estão, né? Buscam outras coisas além daquelas que eu forneço, que é o que a tecnologia permite também, né? E assim, e isso é muito bacana, né, de ver eles correndo atrás, eles buscando, até porque os alunos, como a gente já disse anteriormente, eles estão o tempo todo com o celular na mão e eles têm internet, né, a grande maioria, e isso faz com que eles estejam o tempo todo conectados, né, e o nosso desafio é que eles usem essa tecnologia agora de uma forma saudável, de uma forma que construa o conhecimento e não apenas em coisas supérfluas apenas, né. Sim. O ensino híbrido, ele nos permite a gente quebrar um pouco com aquele planejamento pronto, planejamento fechado, né, professor? Porque você parte para o inesperado, para o aberto, né? Sim. E o uso do WhatsApp, ele foi exatamente como você planejou? Ou aconteceram alguns percalços ali nessa utilização? Sim, com certeza houve alguns percalços, né? Por exemplo, quando eu planejo, né, essa ferramenta do WhatsApp, eu planejei de colocar os conteúdos e eles debatessem, conversassem, me dessem respostas apenas sobre o conteúdo que eu estou trabalhando com eles. Sim. Até porque eu fui bem enfático, pessoal, esse grupo que estamos criando do WhatsApp é apenas para fins didáticos. Mas já aconteceu situações em que eu me deparei com eles conversando de outras coisas, saiu totalmente do assunto, né? Teve situações que eu tive que mediar realmente para que não houvesse briga entre Sim. eles, né? De divergência de pensamentos, né? Então assim, mas no geral, essa ferramenta de ser esse inesperado é muito bom até para nós crescermos, né? Porque quando eu chego no ensino tradicional, que eu chego ali na sala, eu passo, não, o conteúdo é Sim. esse, passei aquilo, Isso. pronto, acabou, tá Fechado. fechadinho. Isso. Né? E na ferramenta aberta, né? Nesse ensino híbrido que nos deixa mais abertos, mais amplos, processos mais abertos mesmos, né? Eles conseguem nos quebrar às vezes. Você vai com todo um planejamento e surge toda uma outra questão, todo um outro debate, né? E que você tem que se aperfeiçoar naquilo para poder dar conta também. E às vezes mudar todo o planejamento, Muda né? tudo. Todo o projeto. Pessoal, aqui nesse modelo do ensino híbrido, ele está distribuído então entre o ensino presencial e o online, né? E o ensino híbrido, ele tem os modelos de rotação, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Dentro do modelo de rotação, né, Felipe, como a gente estava estudando, nós temos a rotação por estações. A rotação por estações é quando os alunos revezam as atividades. Tem várias atividades para eles fazerem e eles vão revezando, né? O laboratório rotacional é quando o professor troca os ambientes. Hoje eu estou na minha sala de aula, estou com os meus alunos e aí amanhã a gente vai para o laboratório de informática, né? Ou para o laboratório de química ou de matemática. Então você vai trocando o lugar, os espaços. A rotação individual é muito bacana, né? É bom se a gente conseguisse com os nossos alunos fazer, que é essa atenção individual no aluno. Ele tem um planejamento, uma sequência do que ele deve estar vendo, estudando, pesquisando, produzindo vídeo, e aí ele segue essa sequência conforme ele consegue seguir no tempo dele,
né, Felipe? Respeitando os Respeitando tempos, o tempo dele, a individualidade, né? E é por isso que a gente chama aqui, a gente diz que o ensino híbrido, ele é a personalização da tecnologia na educação, né? Mas o modelo que a gente escolheu para trabalhar, que é justamente com o WhatsApp, é o sala de aula invertida, tá, pessoal? E o sala de aula invertida, aqui na página 56 do livro, a Lilian nos diz o seguinte: nesse modelo, a teoria é estudada em casa, no formato online, e o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades e entre outras propostas. O que era feito em classe, que era a explicação do conteúdo, agora é feito em casa. E o que era feito em casa, que era aplicação e atividades, tarefas de casa, agora é feito em sala de aula. E esse modelo é valorizado como a porta de entrada para o ensino híbrido. Então, nós utilizamos o modelo sala de aula invertida, né, para que os alunos fizessem pesquisa em casa, né? Você até mandava, né, textos para eles pelo WhatsApp. E eles chegando em sala de aula, o professor promovia o debate, tirar dúvidas, né, professor? E isso é um ponto muito bacana, porque assim, como eu disse, né, eu já trabalho há 9 anos na educação, trabalho em 4 escolas diferentes, além do CEDUP, mais 3, e já tentei fazer debate com o aluno dentro de sala de aula, e como é difícil, porque de fato eles não leem. Né? O nosso aluno hoje, por conta das tecnologias, eles têm a dificuldade, e até nós mesmos temos, de parar para pegar um papel para ler, né? Pegar um livro, sentar para ler, e essa dificuldade deles é por causa da própria geração que eles estão. Eles já nasceram inseridos na tecnologia, né? Então tudo que sai da tecnologia para eles é pesaroso. Temos que ponderar, porque é necessário sair um pouco da tecnologia também para o físico, temos. Mas usar também essa tecnologia, eu vi que foi muito bacana, porque quando eu passo para eles esses 3 artigos, eles leem, buscam outros artigos e chegam na sala de aula, na hora de debater presencialmente, meu Deus, falta ser guerra, né? Porque Sim. Eles comentam, eles colocam suas opiniões, eles têm a opinião própria, né? Exatamente. Porque não, eu li, eu sei do que eu tô falando. Exatamente. Né? Então, assim, eles são seguros de colocar, e aí o meu papel passa a ser agora não mais instigar eles, mas mediar. Para que cada um vai se encaixando nas suas falas. Perfeito, né? Felipe. E isso é ótimo. Ótimo, muito professor. bom. Né? Outra coisa que eu acho que a gente faz que é muito bacana é o fato deles conseguirem gravar para mim vídeos. Ah, né? legal! Sim, e assim, eles leem e gravam os vídeos falando, eles se gravam falando para mim o que eles entenderam, a relação que um artigo tem com o outro, e isso demonstra que de fato eles estão lendo, né? Assim, e isso é muito bom, conseguir com que nossos alunos leiam. Né? Exatamente. A gente tem que destacar alguns casos que de repente não existe a possibilidade de se fazer essa sala de aula invertida, né, professor? Sim. Ou mediada por outro recurso e não pelas tecnologias, que é o caso de realidades em que o aluno não tem celular, né? Ou ele não tem os aplicativos, Sim. né, professor? Não tem a conexão, né? Que aí ele não tem como acessar esses recursos, não tem como acessar os textos, não tem como abrir o YouTube e pesquisar um vídeo. Sim. Né? Não tem o leitor também, né, professor? Porque precisa, né? Eu mando para eles em PDF, mando para eles em Word, mando slides, né? Que é o formato PPT. Né? Então eles precisam ter um celular que, além de se conectar com a internet, né, em vários espaços, não só em casa, mas na rua, na escola, né, eles precisam ter esses acessos, e além disso precisa ter esses aplicativos que consigam visualizar e às vezes até editar textos. Né? Porque senão fica inviável. Eu não consigo fazer um trabalho com toda uma turma se alguns não tiverem. Né? Tem que trabalhar com todos de uma forma homogênea. E até por isso que eu comecei esse projeto com apenas uma escola.
né? Estamos iniciando, Exatamente. é uma fase de teste. Você tem que conhecer a realidade, né? Sim. E infelizmente ainda nós temos escolas, nós temos realidades no Brasil que não é possível, né? Sim. E você foi certeiro numa escola, né? Numa sala de alunos que tem essa conexão. Então, né? Primeiro a gente tem que conhecer a nossa realidade, o nosso aluno, para ver se é possível para desenvolver um projeto assim, né? Aí, nesse momento agora que eu conversei com a outra diretora, né, até a Carla, né, assessora de direção na escola, professora Valesca, para a gente tentar ampliar esse projeto para mais uma turma lá. Lá eu tenho 3 turmas. E também já não vou afoito porque dá muito trabalho, pessoal. Inovar dá trabalho, porque você tem que estar o tempo todo com esses alunos, eles te mandam perguntas, eles questionam o tempo todo. Professor, não tem hora, né? Não tem hora. Não tem mais hora. O dia inteiro. Eu tive que, esses dias, falar com eles, pessoal, por favor, domingo me deixem ter um dia de descanso. Porque domingo, meia-noite, 2 da madrugada. Eles estão conectados. Constantemente estão conectados e perguntam, e mandam questionamentos, né, e falam sobre o assunto. Então, ele trocou uma ideia com a gente porque de que maneira ele poderia registrar tudo o que está sendo falado, o debate que está tendo no WhatsApp, né? E a nossa ideia foi o Google Sites, porque aí o que aconteceu? O Felipe colou alguns trechos desse debate do WhatsApp para ficar registrado, né, pessoal, no Google Sites, e ainda convidou os alunos para serem colaboradores do site de Química, né? Isso. E aí todos os alunos acessam o site para fazer as postagens, ficou perfeito. E aí eu preciso destacar aqui o trabalho de uma educadora Google da cidade de Joinville. O nome dela é Graziela Minti. Ela é uma super inspiradora das tecnologias, motivadora do uso. Ela tá de parabéns. E ela me cedeu para leitura um artigo que ela vai apresentar em congresso, escrito por ela e suas professoras, que se chama Educação e Tecnologia, o uso de mensagens eletrônicas instantâneas com o recurso didático no EJA EAD. Então, a Grazi utilizou o WhatsApp com alunos do EJA de no mínimo 40 anos da cidade de Joinville. De parabéns. De parabéns. E eu ainda, ela me cedeu algumas imagens assim do WhatsApp, do debate deles. Naqueles momentos eles estavam debatendo sobre drogas, sexualidade, e eu tenho os trechinhos desses debates. Parabéns, Grazi. E ela avaliou positivo o uso do WhatsApp na educação. Ela diz que é um significante instrumento para a construção do conhecimento. Parabéns, Grazi, beijinhos, e a gente continua na troca, né? Sim. Felipe, cara, só tirar o chapéu pra ti. Obrigado. Parabéns, tá? Obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente. O Conecta Santa Catarina tem um objetivo de estimular a conexão de professores. Professores que estão em sala de aula, mas não costumam muito acessar a rede social, se conectar, fazer um blog, um canal no YouTube e também fazer uma troca de experiências entre professores. Sim. Porque daqui a pouco alguém chama o Felipe, ele acaba conhecendo outros professores, alguém pode pedir ajuda para ele sobre esse projeto que ele desenvolveu no SEDUP. Então essa troca é valiosa para nós, né, Felipe? Com certeza. E o Conecta é um canal para divulgar esses projetos dos professores. Sim, e além disso eu já quero deixar de antemão também o meu agradecimento tanto ao NTE, né, na pessoa tua, né, Cris, como também nos meus parceiros que eu tenho lá no SEDUP. SEDUP, né? não podemos deixar de falar do SEDUP, né? Beijinhos, Keila. Sim. Beijinhos, professores do SEDUP, nossos parceiros. A troca, né, que nós professores temos lá, até no momento de planejamento, e isso também me motiva muito, né? Sim. A troca com os demais colegas, né, as experiências deles, o que eles pensam, né? Até se eu for citar nomes aqui eu posso esquecer, então eu quero deixar um abraço para todos e também para os alunos, né? Porque todo o processo de educação
só tem sentido se tiver os alunos juntos, né? Eles são os protagonistas, né? E eles estão de parabéns nisso, tá, meus queridos alunos? Vocês estão 10. Beijinhos para os alunos também. É isso aí. Mas muito obrigado mesmo por essa oportunidade, Cris, de estar trabalhando assim, estar podendo divulgar e compartilhar com os outros professores, né? Sobre o que a gente tem feito e tem dado certo.